Está em curso na Câmara um movimento destinado a tentar retirar da proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo a unificação dos tetos de gastos mínimos em educação e saúde para estados e municípios. Para isso, representantes das frentes parlamentares da saúde e da educação vão se reunir com o relator da proposta de emenda, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Uma das parlamentares envolvidas no movimento é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que está aqui com a gente. Ela receia, por exemplo, que programas sociais como a política pública da primeira infância sejam esvaziados. Deputada, a gente sabe que numa situação como essa, quem tem o lobby mais forte termina vencendo essa queda de braço e puxando mais recursos. É isso que a senhora tem medo? É disso? É essa preocupação. As nossas duas frentes, a Frente Parlamentar Mista da Saúde, que eu presido, e a Frente Parlamentar Mista da Educação, que é presidida pela nobre deputada professora Dorinha Seabra, nós temos a preocupação que nós já estamos, na saúde, por exemplo, acima dos mínimos constitucionais para serem aplicados na área da saúde. Na educação, também estão ou aplicando os 25 ou um pouco acima. Como é que nós vamos dar conta de fazer duas políticas públicas importantes quando a média do gasto de saúde, por exemplo, nas prefeituras, já está em 24,5%? E as demandas da saúde só crescem. Nós sabemos que sempre precisamos melhorar a gestão, mas com o envelhecimento, com novas tecnologias, novos medicamentos... Porque são as duas áreas mais sensíveis. E essenciais. Nós vamos estar transferindo para os municípios uma disputa de quem vai gastar o recurso. Porque se a saúde já gasta 25,4%, a média nacional, a educação, por obrigação, já gasta 25%, nós temos aí aproximadamente 50% do recurso. Como é que nós vamos ficar só com 40% para trabalhar? Nós vamos retirar recurso da educação para poder fazer as ações de saúde? Vão ficar secretários de educação brigando com o secretário da saúde para tentar dizer qual é o setor mais importante? Os dois são fundamentais. Um deles pode ser uma necessidade imediata e urgente que não pode esperar para amanhã, que é a questão da saúde, que pode ser entre a vida e a morte a decisão da aplicação do recurso. E a educação é comprometer o futuro das nossas crianças, o futuro do país. Tivemos a oportunidade, inclusive, de nós duas, Paulo, levarmos esse tema ao ministro Paulo Guedes, manifestando a nossa preocupação. A senhora e a deputada professora e a professora Dorinha. Nós tivemos uma reunião que era uma reunião mais ampla com outros colegas deputados, mas já na reunião deixamos a nossa preocupação e a nossa intenção de continuarmos com esse diálogo para que a gente possa avançar. Precisamos ter uma saída para essa situação. Uma figura fundamental nesse debate, até nessa decisão, é o ministro Guedes. A senhora, a professora Dorinha, tiveram com ele, conversaram, apresentaram esse pleito? Nós já estivemos com ele, já apresentamos a nossa preocupação da unificação dos recursos da saúde com os recursos da educação. Por que nós temos, repito, essa preocupação? Porque nós podemos estar impactando diretamente na vida das pessoas, na fragilidade da formação das nossas crianças e adolescentes, ou seja, reduzindo o recurso da educação para poder aplicar na saúde, porque a educação ainda, dos seus 25% que ela precisa aplicar, ela está mais ou menos dentro da média do 25%. Agora, nós da saúde, que deveríamos estar aplicando 15%, os municípios estão aplicando 24,5% em média. Tem municípios, para a gente ter ideia, por exemplo, Joinville e Santa Catarina, o prefeitudo sempre coloca, ele já está aplicando 39% dos seus recursos, do que deve ser aplicado da saúde, ao invés de ele aplicar 15%, ele já está com 39%. Como vai ser essa disputa? Quem vai ser o prejudicado? Com certeza. Qual é a argumentação dessa unificação de dois setores tão importantes? Do o que eles dizem que justifique essa unificação? Alguns defendem que isso seja desconstitucionalizado, que não se tenha obrigatoriedade de aplicar em alguns setores, como aqui a gente está tratando da saúde e da educação. Se nós já, com toda a fragilidade que a gente tem, a gente já está aplicando mais do que está determinado pela Constituição, o argumento é que os dois, o gestor, o prefeito,
A unidade local vai discutir aonde aplicar os 40%. Porque é curioso que, historicamente, esses setores sempre tiveram separados. Eu não me lembro de ter havido uma unificação disso. Não. Posso estar enganado, mas não me lembro. Nós tivemos a definição de quanto deve ser aplicado, no mínimo, para cada um dos setores. Nós não estamos preparados ainda. Quem sabe um dia a gente consiga ter os recursos todos destinados para os municípios, conforme as determinações, e lá no município se defina quanto por cento vai se aplicar em cada uma das ações e das políticas públicas. Mas, neste momento ainda, nós não temos essa condição e, repito, talvez o que tenha maior prejuízo seja ainda a educação, em função de que a saúde já está acima do limite constitucional. Mas aí vem o grande problema. Vamos pegar parte do dinheiro da educação e aplicar na saúde? Vamos melhorar um pouco a saúde ou fazer aquele atendimento emergencial? Mas como será o futuro da educação? Portanto, são setores que não podem ficar disputando os recursos. Só para encerrar, deputado, nosso tempo já está praticamente esgotado. Mas essa é uma questão menos técnica e muito mais política, uma vez que ela vai ser decidida dentro do parlamento. Qual é o espírito que a senhora percebe aqui entre os seus colegas deputados e colegas senadores também em torno dessa matéria? Das reuniões que nós já tivemos das frentes, a preocupação é unânime do coletivo, de quem defende a saúde, de quem defende a educação, que unificar nós poderemos ter prejuízos grandes para a população brasileira, para quem depende do Sistema Único de Saúde e para quem depende da rede de ensino pública. Numa votação aqui, então é pacífico que essa unificação caia? Não, a gente não pode dizer isso ainda. A gente precisa, Paulo, trabalhar muito junto ao próprio ministro Paulo Guedes, retomar esse assunto junto à sociedade como um todo e junto com o parlamento para que a gente não tenha a unificação e que haja a compreensão dos prejuízos que a unificação poderá trazer. Deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Um abraço e até a próxima.